Bom dia, irmãos, no nome do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração e vamos ver aqui, nós paramos na porta de Marta, né? Na porta de Marta. Senhor Jesus, é tão importante para nós passarmos o tempo na tua casa, adorando ao Senhor, e que o Senhor Jesus nos abençoe e continue conosco. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos dirija. Fala conosco, Senhor, e que a gente não saia daqui da maneira que a gente entrou, mas que nós saiamos daqui melhores, sempre melhorando, que nós queremos melhorar e assim queremos, além de ser abençoado, também abençoar. Cuida de nós neste momento, pois eu te peço a tua bênção em teu nome. Amém. Então nós vamos ler aqui a terceira parte, né, da Marta e Maria, né? Marta e Maria. Então nós vamos ler São João 11. Começar aqui no versículo 1. O capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro, né? Versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Senhor, ajude-nos a entender, a compreender, que nossa mente seja aberta para entender a extensão do teu amor e como o Senhor atua nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti a Tua bênção. Amém. No capítulo 11 de São João, nós encontramos um resumo da Virgem Nécia e da Virgem Prudente. Como nós já vimos, Maria e Marta representam as duas virgens. Uma representa a Virgem Nécia, na pessoa de Marta, e a outra representa a Virgem Prudente, na pessoa de Maria. E Maria, como disse Jesus, escolheu a melhor parte, em ficar sentada ouvindo os seus ensinamentos. Agora, a família deles
numericamente, pelos números, era uma família perfeita. Era uma família perfeita, no número de 3. Nós vimos que Maria, nós vimos aqui o significado dos nomes Maria e Marta. E encontramos que... Vou encontrar aqui para confirmar isso. Então Maria no hebraico significava, ou Miriam, né? Senhora soberana, ou pura, ou a vidente. E Marta é uma palavra de origem aramaica, e a partir do termo senhora, patroa, dona de casa, protetora do lar. E Lázaro também é de origem hebraica, e que significa quem Deus socorreu, ou quem Deus ajudou. Então veja, agora para Deus socorrer ou para Deus ajudar, então tem que estar em apuro, né? Tem que estar em apuros. Então era uma boa família. Ela era tão boa que Jesus os considerava como amigos. Jesus os considerava como amigos. E Jesus visitava a casa deles. Fazia parte das poucas residências que Jesus ia, e eles eram privilegiados de terem a visita de Jesus. Então, agora uma coisa aqui que eu quero... Eles sempre colocaram, essa escritura, eles sempre colocaram o amor, a amizade em destaque, né? Em destaque. Até quando Jesus chorou, até os judeus disseram: olha, veja como ele os amava. Veja como ele os amava. E logo, quando elas mandaram buscar Jesus, porque Lázaro... Então, elas fizeram menção disso, né? Quer dizer, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aquele que tu amas. E é muito importante a gente vigiar isso aí. O amor, esse amor. Porque eu estava mostrando ontem aos irmãos, mais uma reunião mais de balanço, mostrando para os irmãos sobre nós estamos assim perto de recebermos o grande batismo. Eu creio com toda a minha alma. Inclusive, eu disse ao pastor Márcio, acho que foi sexta-feira, eu revelei para ele uma coisa que Deus vinha falando assim sobre pobre e ser pobre, né? E as coisas nunca acontecem assim. Então as coisas, quando vêm acontecendo, a gente, não é que a gente não saiba, porque Deus vem falando,
Quando Deus quer falar alguma coisa, para onde a gente vai, a gente só vê aquilo. Vira e mexe, é aquilo. E algum tempo atrás, uns 2 meses atrás para cá, Deus vem falando muito comigo nas mensagens, nas escrituras. Eu só ainda não preguei, mas que vira e mexe vai mostrando assim o pobre. Então, e bem-aventurados são os pobres. Só que pouca gente quer ser pobre, né? Está no ser humano não querer depender. Então, se puder ajudar, mas não ser ajudado. Mas só que a fase, eu penso que Deus tem que estar nos ensinando a gente a se contentar com o pouco. Com o pouco. Porque essa foi quando Abraão se separou de Ló, ou Ló de Abraão, foi a fase que Abraão empobreceu. Foi a fase que o Mombrana diz que a esposa de Ló vestia vestido de seda e a Sara vestia vestido de chita. Então, um foi e prosperou e cresceu aos olhos dos homens. E parece que, quando a gente vai vendo assim, parece que Abraão entrou numa fase que Deus o havia abandonado, porque ele foi, e para onde ele foi não tinha pasto, só tinha pedras. Então ele foi passando por uma fase difícil, ele foi perdendo as coisas. Então as vacas passaram a dar menos leite e passou a nascer menos bezerros, e tudo isso em decorrência que eles não tinham um alimento, não tinham uma água que foi para as montanhas, né? Não tinha água boa, não tinha um alimento, um pasto. E eu estou entendendo a fase. Eu entendo a fase, porque o irmão Brana disse que nós vamos passar por um aperto. Não é a grande tribulação, mas a noiva ainda aqui ela vai passar por um aperto. E nós estamos, eu penso que nós já estamos ou entrando, ou passando. Então foi uma fase, eu analiso assim, foi a fase que Abraão foi transformado, a fase que Sara foi transformada. Então foi uma fase financeira difícil, muito difícil a fase. Mas foi exatamente nessa fase que Elohim lhe visitou. Foi exatamente nessa fase que Elohim lhe visitou. E ele não tinha uma casa boa, uma cozinha boa, ele não tinha uma coisa assim melhor para ele oferecer para Elohim, né? E eu penso que Elohim comeu no meio das moscas, muita mosca, e aquela carne sendo assada e tudo. Mas foi a fase, quando ele saiu por um tempo para lutar pelo sobrinho,
quando Melquisedeque lhe encontrou, ele já tinha, Abraão já tinha o domínio já. Ele resistiu ao dinheiro, ele resistiu à fama. Ele não aceitou aquilo. Então ele estava preparado para receber a visita de Elohim. Porque Deus que tem que nos preparar no nosso espírito para a gente receber a visita dele. Então, aí você vai acompanhando Deus, né? Até chegar ali na manjedoura, ele não quis. Ele não quis nascer num berço, num palácio. Foi decisão dele. Foi decisão dele. E ele nasceu ali numa manjedoura que era dentro de uma rocha, num buraco, numa rocha. Então, imagine, não tinha ventilação, não tinha janela. Mas foi lá que ele nasceu. E ele escolheu uma moça pobre. E o marido da moça também era pobre. Era um carpinteiro. Então ele viveu num lar pobre. Ele cresceu num lar pobre. Talvez nunca, eu penso que ele nunca foi comemorado o aniversário dele. Nunca bateram palmas para ele. Ele nunca teve muitas roupas. Não foi um menino que tinha muitas roupas. Então, aquilo tudo era uma preparação. Então, ele viveu uma vida simples, uma vida humilde. E ele não tinha dinheiro para pagar impostos, para pagar o próprio imposto. Ele não tinha dinheiro. Então, ele não tinha nem um jumento, né? Teve que emprestar essas coisas. Ele não tinha plano de saúde, teve que emprestar uma sepultura. Ele não tinha ventre, ele teve que emprestar um ventre. Ele viveu de empréstimo. Ele viveu aqui emprestando as coisas. E sendo criador. Então, é uma coisa que eu penso, e até no dia, ele não se importou que essa menina derramasse um perfume de alto valor. Quem se perturbou foi Judas, mas ele não. Ele não se perturbou com isso aí. Então veja que o que eu estou querendo dizer é sobre esse amor. Jesus te ama, mas não quer dizer que você vai ter uma vida regalada aqui, que as coisas vão ser fáceis para ti. Para o cristão tudo é difícil, tudo aqui é complicado para ele. Quando as coisas vão muito fácil, ele já fica até desconfiado. É sinal que deve ter uma catarata lá na frente. Mesmo que ele tenha nos dado promessa que estaria conosco, né? Todos os dias, eu acredito fielmente nisso. Mas nós estamos vivendo num tempo que não sei quando, mas eu penso que não vai demorar muito, que nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. E nós seremos revestidos de um poder que a gente fala, mas nós não temos noção do que é. Nós não temos a mínima noção do que seja.
Então, é um poder de criação, é um poder que cria as coisas, que tem um domínio sobre a matéria, que pode tirar a gente da miséria, da pobreza. É um poder que, se você falar, quando esse poder vier, pode aparecer 1 trilhão de euros, de dólares, ou uma casa dessa cheia de ouro. E pode nos tirar da... porque o dinheiro não é tudo, mas ele atrapalha um bocado a falta dele, né? Mombrana diz que a falta dele atrapalha um bocado. Então imagine, para isso, ele tem que nos preparar para a gente aprender a se contentar, para a gente ter domínio, para quando isso chegar, a gente não ser nem tentado. Nem tentado, porque imagine a tentação de Abraão, né? Porque era despojo de 5 cidades. Era muita coisa. Era a riqueza de 5 cidades, mais a riqueza dos exércitos que eles venceram. Então era muita riqueza, era montanhas e montanhas de roupas, era montanhas e montanhas de joias, de pedras preciosas, de ouro, de prata, era muita coisa. E ele simplesmente, e o rei deu para ele. E era direito dele. Mas ele não aceitou. Né? Os seus pastores foram beneficiados, mas ele mesmo, ele disse não. Eu levantei minhas mãos aos céus e jurei ao Senhor que eu não ia pegar nem um fio de cadastro. E era um tempo de pobreza. Era um tempo de dificuldade. E ele voltou para o mesmo lugar que ele estava. Como Ló voltou para o lugar dele. E nós estamos vivendo numa era rica, né? Que as pessoas morrem por causa da riqueza. Elas lutam. Então, esse amor aqui não significa que a morte não vai te visitar. Não significa que a doença não vai te visitar. Não significa que você não vai para o hospital. Não significa que você não vai sentir dores. Esse amor de Deus não significa, esse amor de Jesus aqui, Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Mas imagine o que eles passaram. E então, adoeceu e morreu o esteio da casa, que era o rapaz. Hoje é fácil 2 mulheres viverem sozinhas aqui. Mas naqueles dias não. Não tinha emprego para a mulher. Então era uma coisa, e se a mulher não tivesse nenhum homem na casa, era complicado. Era muito complicado isso aí. Então esse amor aqui, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã. Então Jesus ama a Virgem prudente e ele ama a Virgem Nécia. E ele me ama. E ele te ama. Mas não significa que eu não vou ter problemas. Não significa que eu não vou ter problema
com esposa, nem com marido, e nem com filhos, e nem com saúde, e etc. Não significa isso. Porque ele amou. Eu estava vendo ali em São Marcos, né? São Marcos 10, me parece. 10, versículo 21, que Jesus olhou o mancebo de qualidade e a Bíblia diz que Jesus o amou. Como é que pode Jesus o amar e não o salvou? Não é estranho isso? Mas nós queremos amar e salvar. Mas Jesus amou e não salvou. E a Bíblia diz a si mesmo. Claramente, ela diz a si mesmo. Jesus olhou para ele e o amou. E pediu para ele uma coisa que ele não dava conta. Jesus não deu um jeitinho para ele. Não ajeitou como a gente que ama quer ajeitar, né? Jesus não ajeitou para ele. Jesus o conhecia, como ele te conhece, como ele me conhece. E Jesus pediu, quando Jesus pediu aquilo, Jesus sabia. Jesus disse: tu queres ser perfeito? Quem aqui não quer ser perfeito? Tem alguém aqui que não quer ser perfeito? Eu penso que todos querem ser perfeito. Eu quero ser perfeito. Eu não sou hipócrita de dizer que eu não quero ser perfeito. Eu quero. Todos nós queremos ser perfeito. Então, o que há de mal nisso? O que há de mal, então? O que foi que Jesus viu de mal nele? O que foi que Jesus olhou e viu? Então nós devemos já ir nos acostumando com isso. Não significa que se você amar, que você vai ser amado. Se você receber essa porção e o Espírito te preencher e você receber o grande batismo, você vai amar tudo. Você vai amar formiga, você vai amar inimigo, você vai amar adversário, você vai amar contradizente, você vai amar tudo, mas não significa que eles vão te amar. Ao contrário, eles vão te odiar. Porque é assim que está o quadro na Bíblia, é assim que foi o Calvário. Jesus morreu amando. E ele morreu sendo ferido. E ele morreu sendo zombado. Então, a gente que pensa, aí que vem aquilo que eu li agora há pouco, né? Quando o irmão Brandi, quando eu entrei em sua presença, Deus me fez um outro filho. Não o filho do meu pai e da minha mãe, mas um filho de Deus. É outra natureza de filho. Ser filho de Deus é uma natureza completamente diferente desse filho daqui. É completamente diferente. Tanto é que ele tem que morrer. O daqui vai ter que morrer, para que esse outro filho viva e seja possuidor dos céus e da terra. Então, é uma grande lição esse São João 11, e logo no versículo 5 vai dizendo: e Jesus amava a Maria, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora, é fácil eu pegar a Bíblia agora, eu pegar aqui, que já tem todo o quadro pronto, está tudo certinho, está tudo escrito, está na história isso aí. É fácil nós pegarmos isso e pregar isso. O difícil é tirar Deus da história aqui e trazer para os nossos dias e ver o nosso comportamento.
como é que a gente julga que é o amor? Porque nós temos um julgamento do que é o amor. A gente julga as pessoas. A gente julga as pessoas se ela te ama ou não. Nós temos uma coisa que a gente tem, que a gente julga, e é um julgamento nosso, é um pensamento nosso, que significa... Agora é fácil pegar aqui. Agora eu já ouvi tanto mensagem sobre isso aqui. Tantas vezes Jesus comeu lá e deve ter pernoitado por lá e deve ter sido bem tratado lá, e no dia que o colega adoeceu, foi chamado, ele podia vir, ele não veio. Ele não veio. E eu penso, como é que ele faz essas coisas, né? Então, eles ainda colocaram em destaque. Elas disseram, olha, você vai e diga a ele, aquele que tu amas. Aquele que tu amas. Ele está doente, ele está precisando de uma visita. O Senhor, venha aqui. Largue tudo que o Senhor estiver fazendo. Largue o campo, largue as missões, largue tudo, largue as orações pelos enfermos, largue tudo. Aonde o Senhor estiver, deixe tudo e venha, porque o teu amigo, aquele que tu amas, está doente, está precisando de uma visita sua, de uma oração sua, de uma imposição de mãos sua. Só que Jesus não se governava. Jesus era espiritual. E as coisas espirituais, elas vão contrárias às coisas naturais. Elas não viajam juntas. Elas são completamente contrárias. Sempre você vai encontrar na Bíblia as coisas naturais, elas vão contrárias com as espirituais. O raciocínio não vai acompanhando, e a memória e o afeto vai dar, não vai bater. Não vai bater. Então Jesus, quando ele soube e disseram isso, quando ele ouviu isso, então a Bíblia diz, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele não as atendeu. Ele não as atendeu. Eu estava lendo algo, o Mombrana dizendo, Paulo cria que Deus era a coluna de fogo. Agora, Saulo, né? Saulo cria que Deus era a coluna de fogo. Ele não cria era que Deus era homem. Por isso ele estava perseguindo Deus. Ele cria que ele era coluna de fogo. Quando ele viu a coluna de fogo, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele cria naquilo. Como estudante e tudo. Ele só não cria que Deus havia se humanizado. E que ele tinha andado aqui na terra. E que ele comeu carne. E que ele comeu peixe assado. Ele gostava de comer peixe assado. Ele dormia. E ele sentiu dores. E ele não cria nisso. Teve que Deus vir pessoalmente com ele e dizer para ele, eu sou Jesus. Ele veio numa forma que ele cria, que era a coluna de fogo. Aí ele caiu. Quando ele caiu, ele disse, é a coluna que dirigiu o povo de Israel. Eu fui ensinado nisso. Gamaliel me ensinou isso. Agora é a coluna de fogo. Isso é Deus. Quem és tu, Senhor? Aí a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
E Jesus já estava morto, já havia morrido, já tinha ressuscitado e já estava na sua igreja. Pense como isso é complicado. Parece simples, mas não é simples. Na prática não é simples trazer essa escritura, porque nós temos um julgamento, nós temos um trono, nós temos uma maneira de pensar que a gente julga. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo. Aí Jesus veio, continua de novo afirmando aquela verdade. Ele disse: o Lázaro é nosso amigo, né? O nosso amigo dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. É tudo o contrário, né? A morte para ele era sono. Para nós é separação, é apodrecimento. Para ele é sono. Morte é sono. Quem não gosta de dormir? Eu gosto de dormir, né? Agora, quem gosta de morrer, né? Então, eu não gosto da morte, eu não quero morrer. Mas eu quero dormir. Eu quero descansar. Quem não gosta de descansar? Tem alguém aqui que não gosta de descanso? Né? Então, a morte para ele é descanso. A morte para Deus é sono. É completamente diferente. Então, ele está... Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Morreu. Eu penso que quando ele disse morreu, aí deve ter descido aquela tristeza, né? Assim, quando a gente perde amigo, quando a gente se separa, né? A gente perde um amigo, aí vem aquele abatimento. Então, eu penso que quando Jesus disse, eu disse: olha, não, se ele está dormindo, então tá bom, e tá bem. Aí Jesus teve que dizer: não, ele morreu. Ele morreu. Então, para que teve que haver uma crise naquele lar, e era um lar salvo, de pessoas salvas. Não era um jovem rico ali, que morreu mesmo. Lázaro, ele era um eleito, porque a Bíblia diz: ele dorme. Quem está no Senhor dorme. Mas teve que ter aquela crise no lar e aquele tempo para poder pensar. Teve um tempo para poder raciocinar, para poder elas conversarem lá na mesa. Imagine esses 2 dias aí que Jesus ficou parado. O que elas não tiveram conversando lá na mesa delas? Poxa, mas Jesus. Aí chega o mensageiro e elas perguntam: você deu o recado? Você encontrou Jesus? Encontrei. Você falou pessoalmente com ele? Não falou com o discípulo, direto com ele? Falei direto com ele.
Você deu o recado? Deu o recado. Você falou o que eu falei? Eu falei. E aí? Ele não disse nada. Mas ele estava muito ocupado? Não, ele ficou lá, no mesmo lugar. Quer dizer que ele não foi viajar? Não, ficou lá. Até onde eu vim embora, ele estava lá. Agora imagine o pensamento delas, né? A atitude delas e aquela atmosfera pesada lá, né? E o irmão definhando, morreu. Mas essa morte serviu para ele ter um encontro. A Marta teve um encontro com Jesus. E a Maria também teve um encontro com Jesus. O encontro delas foi separado. Primeiro uma se encontrou com Jesus. E eu penso, por que não foi as duas logo? Não, tinha que ser separado por causa dos tipos. Aí uma foi lá, se encontrou com Jesus, soube. Jesus estava a 3 quilômetros de lá. Quando Marta soube, ela foi lá e chegou com ele e disse: Senhor, se meu irmão, se o Senhor estivesse aqui. Eu não penso que ela falou aquilo revoltada. Eu não penso que Marta falou aquilo revoltada com Jesus. Mas ela falou aquilo com tristeza, com abatimento. E ela ainda estava assimilando a morte do irmão. Ela estava assimilando, ela olhava para as cadeiras, olhava para a roupa dele, olhava todo lugar na casa dela, lembrava ele. E ela estava ainda naquela fase de assimilação. Mas aí aquilo foi o motivo dela se encontrar com Jesus. E o encontro de Jesus com ela, eu penso que foi ungido, porque eles falaram de coisas profundas. Lá, Marta e Jesus falaram de coisas profundas. Falaram de ressurreição. E o tema daquele encontro foi um tema muito bom. Foi um tema maravilhoso, que você encontra a partir do versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Eu penso que Maria não soube. Eu penso que Marta ficou calada. Quando ela soube, ela saiu, não disse nada e foi se encontrar com Jesus. Foi ungido? Eu penso que foi, porque Jesus estava lá. Então, ela chegou e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Poxa, e ele precisou da tua ajuda. O nome dele já dizia isso. O nome dele já dizia: quem Deus socorreu, quem Deus ajudou. Poderia dizer: Deus ajudou, mas o Senhor não ajudou. Deus socorreu, mas o Senhor não socorreu. Se tu estivesses aqui, ele não tinha morrido. Esse foi o encontro de Jesus com Marta. Então, aí a fé assim manifestou o que estava no coração dela, a visão, a fé que ela tinha. Ela disse, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, Marta. E ela respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E ela disse, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quando meu irmão vai ressuscitar? Na ressurreição do último dia. Essa era a visão de Marta. Essa era a sua visão. Aquele que ela vivia lá ela estava distraída, né? Era essa a visão dela. A ressurreição do último dia. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. E dito isto, ela partiu. Ela foi embora, terminou o encontro. Aí ela foi e chamou a Maria. E disse, olha, o mestre chegou. E ele quer falar contigo. E ouvindo isto, ela se levantou logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Aonde é que Maria vai encontrar Jesus? Aonde estiver o corpo. Ali se ajuntarão as águias. Então a Marta o encontrou no mesmo lugar. No mesmo lugar. E ele permaneceu no mesmo lugar. E hoje ele está no mesmo lugar. Agora ele está no mesmo lugar. Para ter um encontro com a Maria. A ter um encontro com a palavra. O encontro na palavra. No corpo. Aí então, mas observe que o comportamento, as palavras de Maria foram as mesmas. Quando ela se aproximou de Jesus, a palavra dela foi a mesma da irmã dela. Mas a postura dela, o comportamento dela, a atmosfera foi diferente. Porque quando ela chegou, ela já logo foi caindo nos pés dele. A Marta não fez isso. Mas Maria fez. Ela foi logo caindo nos pés dele. E outra coisa que você lê no 31, no versículo 31, é que os judeus tinham ido lá consolá-la. Quando a Marta saiu, eles não seguiram a Marta. Mas quando a Maria saiu, eles seguiram. Os judeus seguiram Maria. Não é isso que está escrito? Tendo por Maria chegado, então os judeus viram Maria como que ela se levantara e saíra. Eles seguiram adiante, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Ela vai ao sepulcro para chorar. Não, ela não vai para o sepulcro hoje para chorar. Ela vai ao sepulcro para falar. A Maria de hoje, a Virgem prudente, ela vai para o sepulcro para falar. É dela que vai sair a voz de arcanjo. E os judeus ainda vão acompanhá-la. Então, vendo, pois, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara, saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Irmão, Maria levou os judeus ao encontro de Jesus. Eu penso que ali estava o pequeno Benjamim, né? Os 144 mil. Ela os levou ao encontro de Jesus.
Porque quando ela sobe, Moisés e Elias descem. Isso é simultâneo. Ela sobe e Moisés e Elias descem. Aí então, ela disse, ela vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus, e o Mombrana, a Bíblia diz que vai haver um pranto em Israel. Eles gritarão, eles lamentarão. E eles perguntarão: que feridas são essas em suas mãos? E ele responderá: essa foi a ferida que fizeram na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz lá em Zacarias que eles chorarão, eles prantearão. Os judeus vão fazer isso. Então, quando isso aconteceu, e Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus junto com ela que vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí diz, Jesus chorou. Chorou Maria, chorou os judeus e chorou Jesus. Imagine que atmosfera, né? Que atmosfera foi essa? Aí então, disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Vede como o amava. Por que ele está chorando? Não, aquilo ainda não era a prova do seu amor. Aquilo ainda não era a prova do seu amor. Vocês já perceberam? É estranho, né? Às vezes, a gente vê em cerimônia fúnebre, vai aquela pessoa, chora. Aí passa um tempinho, a gente olha e vê ela rindo. Aí começa a chegar parente, aí começa uma brincadeira aqui, outra brincadeira ali, aí um começa a falar uma coisa, outro falar outra. De repente você está rindo. Tu não estava chorando da gorinha? Aí depois, aí volta lá na frente, olha, até que se consola, que aí para. Aí vê só no cemitério que vai chorar novamente. A prova de amor estava por vir. A prova que Deus nos ama não é que ele vai permitir que eu deseje ter algo e eu não possa ter. Eu desejar algo que eu não posso ter. Aí, como aquele menino mimado, quando quer uma coisa, como aquele menino que entrou no supermercado e pegou uma coisinha, como a mãe pegou e pôs na prateleira, ele pegou e derrubou todinho os produtos da prateleira. Fez aquele escândalo tudo, porque a mãe não pôs aquilo que queria. Então, Deus está nos preparando. Deus está nos preparando. Eu acredito fielmente que Deus, antes de nos entregar, nos permitir que isso chegue até nós vamos ter que estar amadurecidos para receber isso. Senão vai sair muita besteira. E Deus não vai dar navalha na mão de criança. A palavra falada: poxa, eu tinha tanta vontade de ter uma limusine, ter uma S10, ter uma casa assim, e ir para a igreja de carro confortável, e vai ter muita besteira.
se Deus não nos preparar, se Deus não fazer a gente descer até lá embaixo, que é para a gente saber, eu não sou nada. É entender, quando chega na presença de Deus, na sua presença, é entender isso, eu não sou nada. E todo homem que se encontrou com ele caía e reconhecia, eu não sou nada. Senhor Jesus, muito obrigado. O tempo se foi. Me perdoe as minhas falhas. E por tudo. Às vezes a gente vê que a coisa vai ser séria. Daqui para frente a coisa vai ser cada vez mais séria. Que a gente vai até chegar a pensar, poxa, que bom que o fulano já foi embora, não passou por isso que a gente está passando. Não vai passar por certas coisas, por certas privações, por certas lutas, por certos problemas que nós estamos passando e vamos passar ainda mais. E vendo e acima de tudo, sabendo as coisas que estão acontecendo e tendo consciência do que é que está por vir. Mas, por outro lado, eu penso que é um tempo também que tu vais crescer no nosso coração a cada dia e nós vamos ter equilíbrio para passar por todas as coisas. Ajude-nos, portanto, dê um retorno abençoado. Ajude-nos a entender o que é o teu amor. O teu amor não significa não sofrer. O teu amor não significa não perder. O teu amor não significa não adoecer. O teu amor não significa não ter problemas, não ter privações, não sentir dor, não chorar, não se entristecer, não ser traído. O teu amor não significa isso. O teu amor significa que o Senhor irá nos ressuscitar. Mesmo se a gente estiver dormindo, nós vamos ressuscitar. Se nós estivermos vivos, antes o Senhor vai nos transformar, num abrir e fechar de olhos, e aí nós vamos te encontrar nos ares. Não é à toa que tua palavra afirma que descerá aquela lágrima e que o Senhor enxugará nossas lágrimas e vai dizer, não sofra mais. Tudo tem passado. Tudo tem passado. Então nós te agradecemos por isso. Eu agradeço, penso, por viver no meio da Marta, junto com a Marta, junto com aqueles que se assentam para te ouvir, daqueles que sofrem, que têm problemas, igual como a Marta tem. O que Marta passou, Maria passou. Mas o que Maria ouviu, Marta não ouviu tudo. Porque ela estava estava pensando em outras coisas, estava ocupada em outras coisas. Então, continue, Senhor, e complete aquilo que o Senhor começou na nossa vida, em cada uma vida, aquele que começou a boa obra. Então que o Senhor continue essa boa obra até o dia de nossa redenção. Deus te abençoe, tenha um bom dia com Jesus no coração. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.